É a Luciana Tadeu, ao vivo, aqui conosco. Já vou aqui para o telão. Luciana já consegue conversar comigo e trazer essa definição das urnas. Partido Colorado continua no poder por aí? Exatamente, continuidade do Partido Colorado, que tem essa hegemonia do governo aqui no Paraguai, com uma... Perdão, tem um carro aqui quase me atropelando, eu estou no meio da comemoração colorada, quase fui atropelada aqui, desculpe, é ao vivo. Hegemonia do Partido Colorado confirmada nessas eleições, com mais de 90% dos votos apurados, Santiago Peña eleito presidente do Paraguai, mostrando aí um erro de pesquisas que indicavam um empate técnico entre os candidatos. Parecia ser uma eleição muito incerta, mas na verdade, então, o Partido Colorado é eleito e continua no poder depois de várias décadas, com a breve interrupção de quando Fernando Lugo, o esquerdista, chegou ao poder em 2008 e acabou destituído depois do impeachment de 2012. Por que o Brasil precisa prestar atenção nessas eleições aqui do Paraguai? Tem alguns assuntos sensíveis para ficar de olho. O Santiago Peña não foi muito explícito sobre qual seria a sua postura em relação às negociações do Tratado da Binacional de Itaipu, a hidrelétrica, que os dois países têm direito a cada país tem 50% da energia da hidrelétrica e, segundo esse tratado, o país, se sobrar energia, por exemplo, no caso do Paraguai, que historicamente nunca consumiu a totalidade da sua energia elétrica, esse país é obrigado a vender para o outro, no caso, o Brasil. O Paraguai, historicamente, reivindica melhores pagamentos por essa energia excedente e o Santiago Peña não foi claro sobre como vai abordar essa questão nesse ano em que está prevista uma revisão do anexo C desse tratado, que prevê, que calcula o custo da tarifa para ambos os países. Outro detalhe muito importante é que o Paraguai é o único país da região que reconhece Taiwan como um país, e isso pode ser um impasse para os anseios do bloco, que, como a gente viu lá na reunião entre o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no começo do ano, mencionaram a intenção de negociar, de iniciar negociações entre o Mercosul e a China para um tratado de livre comércio, porém, com o Paraguai reconhecendo Taiwan como um país, isso impede essa negociação. De fato, o governo paraguaio sofre muita pressão de agroprodutores daqui para estabelecer relações com a China, porque eles sentem dificuldades para exportar sua produção justamente por não terem essa relação diplomática. Então acabam triangulando essa exportação via Brasil ou via Argentina e perdendo muito dinheiro. Então são assuntos aí para ficar de olho. O Santiago Peña disse que é possível manter um reconhecimento de Taiwan e ao mesmo tempo manter relações diplomáticas com a China. Vamos ver se isso pode acontecer mesmo. São questões aí para ficar de olho em relação a esse novo presidente do Paraguai. Obrigada, Luciana. A gente, claro, fica no aguardo agora do pronunciamento do presidente eleito no Paraguai. Luciana Tadeu está nas ruas por lá, acompanhando a movimentação, a comemoração dos apoiadores do agora presidente eleito do país. A gente traz mais uma vez os números para vocês em detalhes sobre essa apuração lá no Paraguai. Será que a gente consegue? Olha só, já temos 92, quase 93% das urnas apuradas por lá e temos 43% dos votos para Santiago Peña, portanto, eleito presidente do país. E temos ali a distribuição para os demais candidatos. Lembrando que no Paraguai não há segundo turno, aqui no telão, vendo aqui em detalhes com vocês. Olha só, 43% dos votos para Santiago Peña, eleito presidente do Paraguai. Lá não há segundo turno, portanto, agora Santiago Peña fica por 5 anos no poder no país. Ele que tinha um poderoso padrinho político, o ex-presidente Horácio Cartes, e vai enfrentar alguns desafios. Por exemplo, para grande parte da população do Paraguai, corrupção é um dos temas sensíveis. E também estagnação econômica. Quando a gente olha para a renda média do trabalhador do país, ela voltou a patamares de uma década atrás. Violência também cresceu
é um outro ponto de preocupação para a população do país. E também temos a questão dos interesses do Brasil. É sobre isso que a gente vai falar com o Cristiano Noronha. Cristiano, um assunto que inclusive a Luciana destacava para a gente, a questão da renegociação de parte do acordo da hidrelétrica de Itaipu com o Brasil. Quais são outros interesses do Brasil nessa definição das urnas no Paraguai? Bom, Carol, a Luciana falou muito bem sobre essa questão de Itaipu. A gente tem essa negociação que já resultou em recente aumento do preço da energia que o Brasil paga para o Paraguai, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão relevante. Agora, essa questão, o presidente Lula, ele tem definido a questão dessa articulação, dessa negociação envolvendo o Mercosul e a União Europeia também, como uma questão fundamental, né? Então, existe um acordo entre o bloco Mercosul, União Europeia, para estabelecer uma negociação como bloco entre eles dois. Então, a presidência, a definição do presidente do Paraguai, obviamente que ele acaba interferindo nisso, porque eventualmente o Paraguai pode até colocar isso como condição nessa negociação, inclusive do preço da energia de Itaipu. Também é preciso ver essa questão geopolítica também, né? Existe essa questão com Taiwan, o Paraguai que cobra um investimento também mais forte de Taiwan. Havia uma promessa no começo do ano de um investimento de $1 bilhão que acabou não sendo efetivado até o momento por Taiwan no Paraguai, e esse investimento é considerado como fundamental, como você ressaltou aí. E o Paraguai, apesar de ter uma economia relativamente estável, mas tem uma questão social muito, de desemprego elevado, de pobreza elevada, né? Então, o partido gostaria muito de receber, demanda muito esses investimentos de Taiwan, então isso também é uma questão fundamental que, no limite, Carol, acaba colocando de novo aí uma questão de influência regional importante entre os Estados Unidos e China. Quer dizer, quem que vai manter um controle maior na América Latina? E eu gostaria também de mencionar essa questão comercial envolvendo Brasil. A gente sabe que essa questão de fronteira, a questão de segurança, do tráfico também é uma questão fundamental envolvendo os dois países. E, obviamente, que essa negociação ela acaba dependendo muito desse resultado eleitoral, que, aliás, esperava-se até uma baixa participação nas eleições, né? Falava-se de 60%, essa participação, inclusive, acabou sendo até maior. Havia uma grande preocupação da não presença dos jovens, e era o que apostava muito a frente que foi criada, chamada de concertação, que tinha como candidato o Efraim Alegre, que ele estava liderando, inclusive, as pesquisas, e pressionava muito esses jovens aí para participar do processo, e acabou não tendo essa presença. Então, essa questão regional fundamental aí para o bloco Mercosul, mas também para a relação entre os dois países, Brasil e Paraguai. Cristiano, eu vou até estender um pouquinho a nossa conversa, trazendo mais uma vez os números para quem nos acompanha. Já temos aí cerca de 93% das urnas apuradas no Paraguai. Será que a gente consegue observar mais uma vez os números da apuração? Temos, então, portanto, Santiago Peña com 43% dos votos e o Efraim Alegre, que você destacava, com 27%, contrariando muitas pesquisas, como a Luciana Tadeu destacava há pouco para a gente. Portanto, o Partido Colorado continua no poder e estamos falando de um partido que está há quase 70 anos no poder no Paraguai, mesmo diante de um quadro de estagnação econômica, de índices sociais preocupantes, o partido vai se perpetuando por lá no poder. O que explica isso, Cristiano? Onde a gente pode encontrar razões para essa questão? Bom, é a razão histórica, Carol, porque o partido ele acaba controlando muito toda a máquina federal. Diga-se de passagem, um dos problemas que você até mencionou no início aí da reportagem, a questão da corrupção. Os Estados Unidos, por exemplo, colocou ali algum dos mais importantes líderes colorados, como o ex-presidente Horácio Cartes, né,
que é um empresário rico do setor do tabaco, colocou ele numa lista, né, fazendo sanções e tudo mais. Então, esse problema da questão de corrupção, você acaba estendendo a influência do partido por muitos outros setores e essa perpetuação acaba ficando muito, muito forte, muito nítida. Somente com Fernando Lugo, que foi do período de 2013, 2018, sofreu até um processo de impeachment, né? Acabou não terminando, inclusive, o mandato, 2008 a 2012, perdão, Fernando Lugo. Foi um curto período, apenas uma interrupção, e todo esse processo aí de décadas sobre o controle do Partido Colorado, que nada tem a ver, diga-se de passagem, com o Grêmio, o time do Rio Grande do Sul, né? Cristiano Noronha, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais. Portanto, informação, Santiago Peña, eleito presidente do Paraguai.